Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma jornada na Casa Espírita Fonte de Esperança, de palestras, de passes, né? Hoje nós temos aqui uma pessoa muito querida, que sempre vem à nossa casa com muita alegria, disposição, que sempre nos traz uma mensagem renovadora para os nossos corações. E hoje nós aqui do Fonte de Esperança fomos presenteados com o livro da Patrícia. Olha só, Patrícia Carvalho Saraiva Mendes, 52 lições inesquecíveis. A capa é bem feminina, cheia de florzinha, tudo. Enfim, com muito amor que nós recebemos e agradecemos, leremos as suas 52 lições. Hoje já foi lida a primeira das lições. Esse livro vai ficar aqui na nossa mesa para que todos possam ter acesso. Hoje a Patrícia vai falar conosco sobre um tema de muita relevância: perda das pessoas amadas, com base no item 21 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre um motivo para reflexão, porque estamos aqui de forma passageira e devemos compreender um pouco o porquê dessas coisas acontecerem, principalmente quando vai um ente querido nosso, quando segue à nossa frente. E certamente a Patrícia vai aprofundar nesse nível de compreensão para o nosso despertamento interior. Amado Senhor, que a sua luz se faça presente, envolvendo-nos de forma sublime, trazendo-nos paz interior, para que o nosso espírito se alimente nessas fontes inesgotáveis que emanam do plano maior da vida, para nós, seres espirituais, vivenciando uma experiência humana, mas uma dentre tantas outras aqui já vivenciadas. Que a palestra da noite de hoje nos fortaleça na compreensão da nossa reencarnação na face da Terra, sendo curta, média ou longa, para que possamos aproveitar melhor as oportunidades que nos são oferecidas no dia a dia. E desta forma, iniciamos as nossas tarefas da noite de hoje, passando a palavra à oradora e amiga Patrícia Medeiros, para que possa discorrer sobre o tema tão importante para todos nós. Graças a Deus. Passamos a palavra a Patrícia. Falo daqui? Aqui? De onde que eu falo? Daqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Você está fazendo bem. E nós vamos até às 20? Vamos. Ah, tem um reloginho aqui, né? No celular, né? Tem. Mas você está seguindo para aquele, né? Não, pode ser observar mesmo. Tá bom. Às vezes aquele atrasa um pouquinho. Tá bom. Então, boa noite, Centro.
Estou muito feliz, pessoal, de estar de volta à casa, viu? É uma casa muito séria, pela qual eu tenho profundo respeito e carinho. O tema que nos traz à casa hoje é muito sensível, se refere à perda das pessoas amadas. Achei bonitinho que ela abriu o livro, na mensagem Amizade Verdadeira. Todas as histórias que estão nesse livro são verdadeiras, que eu acompanhei. São pessoas que me contaram, que eu vi acontecer, algumas histórias aconteceram comigo. E aí, no final, eu conto a história dessas duas meninas, que se tornaram hoje duas mulheres que seguem sendo amigas. A gente aprende que os vínculos construídos no coração, os vínculos afetivos verdadeiros jamais se desfazem. Jamais. Isso inclui passarmos pelo episódio da chamada morte, né? Porque a gente não gosta muito de falar sobre a morte, mesmo os espíritos falam que a gente nem deve ficar falando muito sobre ela, porque a gente está aqui falando só para os encarnados, porque a gente está encarnado e a gente tem que vivenciar a experiência na matéria, né? Focando nela, mas a gente não pode esquecer de que a morte é um processo natural. A morte, aprendemos com os espíritos, é um processo natural para aqueles que estão investidos de um instrumental físico para poder viver aqui na matéria, né? E que ela vai acontecer com todos nós. Com todos nós. Aí, porque a gente traz, talvez, um atavismo de outras religiões, a gente até ouve as pessoas falando por aí, eu escuto muito, né? Não fala de morte não, que é mau agouro. Eu fico pensando, mas para lá nós vamos? E quando eu falo isso, inclusive porque minha família biológica não é espírita, a família que eu constituí a partir do meu casamento é espírita. Mas meus familiares de origem não são, então eu percebo que eles têm mais dificuldade de lidar com o tema morte, chegando ao ponto, assim, de às vezes achar que a morte é uma punição, entenderam? E eu fico pensando, mas para lá todos caminhamos, né? E esse é um fenômeno para o qual a gente tem que estar preparado, Sérgio, porque todos nós passaremos por esse desafio da separação momentânea dos seres que amamos, tá bom? Ou porque a gente vai morrer e vai deixar aqui gente que a gente ama, e quem ficar aqui vai sentir saudade da gente, e a gente vai sentir saudade quando a gente estiver do outro lado. De maneira curiosa, Chico Xavier elucidava, porque ele vivia em contato com os dois planos da vida, né? E a vida é uma só, que se espraia em dois planos, às vezes estamos aqui encarnados, às vezes estamos desencarnados, depois voltamos, e vamos num processo cíclico em espiral, na nossa evolução, né? Aprende, volta, vai de novo, é testado, mais uma vez, vai subindo, se Deus quiser. E aí o Chico dizia que a saudade é uma dor que bate dos dois lados da vida. Porque às vezes a gente tem de achar, já baguncei que a câmera ele vai brigar comigo, eu sou assim mesmo, desculpa aí. Já levantou para arrumar. Você acredita que eu cheguei e fiquei presa no banheiro? Por isso que eu cheguei atrasada aqui. Aí eu falei, gente, só falta eu telefonar para alguém. Falei, é a palestrante. Então, eu sou essa pessoa. Mas voltando, o Chico dizia que a saudade é uma dor que bate dos dois lados da vida. Então, quando a gente morrer, que quando você morre, você continua sendo quem você é, do jeito como você é, tá? Os espíritos elucidaram de maneira linda que não tem milagre, que ninguém vai virar santo quando morrer, né? Temos um texto apócrifo, que alguns atribuem a Santo Agostinho, mas não temos certeza disso. Santo Agostinho foi considerado santo pela Igreja de Roma depois, né, gente? Então, quando ele morreu, ele não se achava santo, não. E acredito que ele não se acha, é um espírito evoluído. Mas ele fala, me trate como santo. Lembre de mim como eu era. Então, é assim mesmo. Quando a gente morre, a gente segue sendo quem a gente é. Do que você gosta, do que você não gosta, como você se expressa, o que você sente. Isso aí é o seu eu, tá? Tudo mais é o que está fora, é o ter. Não confunde, não. Pelo amor de Deus, tá bom? Você não é o que você tem, você não é o seu endereço, você não é o seu emprego, o emprego que você não conseguiu ainda, porque às vezes a gente não conseguiu e acha que a gente é o fracasso de não ter conseguido chegar onde a gente não chegou. Você não é nada disso. Você é o que você é. Quando tirar tudo isso, o seu endereço, o seu número do seu CPF, quando tirar o carro que você usa, o que você não usa, quando você tirar o seu endereço, quando tirar tudo isso, você é o que ficar de lindo em você. Entenderam? E depois a gente volta para casa e levando as nossas saudades. O Chico dizia que a saudade bate dos dois lados da vida. E quem foi também sente muita saudade. Então, aquele seu amor, aquele ser querido,
que partiu sente muita saudade de você também, tá bom? E os que ficam, sentem. Por isso que a gente precisa compreender a morte como um fenômeno que é natural na nossa vida, que vai acontecer. Aí eu acho, sabe, Arnaldo, que terça-feira que vem não vem ninguém do centro mais. Vão chegar em casa e vão dizer assim, ó, a palestrante disse que eu vou morrer, que as pessoas que eu amo vão morrer, eu não quero ir lá mais, não. Não, calma, calma. O que morre é só a matéria. O lindo é que aquilo que é construído do seu coração na direção de outros corações segue, vivo, cada vez mais lindo e cada vez mais vivo. O que a gente encontra depois da matéria é vida. E vida cada vez mais abundante e plena para a gente. E a gente deixa o escafandro físico aqui, que foi emprestado por Deus para nós, para mais uma experiência. Então, a gente vai viver o processo da morte. Ou porque a gente vai morrer, e a gente vai deixar aqui pessoas que a gente ama e a gente vai sentir saudade, ou porque a gente vai ficar e alguém que a gente ama vai desencarnar antes da gente. Né? Ele não sabe os desígnios divinos. E Kardec nos elucida isso. Porque às vezes a gente está no processo e reclama, né? Esbraveja, ele fala, caso quereria saber mais do que Deus, que é vosso Pai, que vos ama, o que é melhor para cada um, né? Que às vezes ao morrer uma pessoa jovem, a gente fala, tinha tanto para viver. Kardec pergunta, tanto para viver segundo o nosso ponto de vista? Ou segundo a caminhada verdadeira que é a do Espírito? Quem sabe mais do que é melhor para cada um, do que Deus que nos ama, que é nosso Pai? É difícil e doloroso lidar com isso quando a gente se despede de alguém que vai e a gente fica. Eu entendo. E a dor é legítima. E a sua dor é legítima. E dói mesmo. E chorar é natural. E se não chorar, a lágrima sai de outro jeito, no adoecimento. Tá bom? Você precisa chorar a sua dor. Reconhecer o seu luto quando se despede de alguém que você ama muito. Mas o que a gente não pode é cair no desespero do nada, porque o nada não preside absolutamente nada, porque não existe. Os Espíritos nos ensinam que nem aquilo que a gente compreende com a nossa ciência, ainda incipiente na Terra como vácuo no universo, está preenchido pelo nada, porque o nada não existe. Tudo está preenchido. E a gente não compreende ainda. A ciência avança, né, a passos lentos, para uma compreensão que é infinita em recipientes que são absolutamente limitados como nós, né? Então, temos que ir num crescimento que é limitado. Então, a gente aprende com Kardec que a despedida é temporária, e isso é profundamente confortador, para quem vai e para quem fica, tá bom? E que sentiremos saudade, sim, mas a certeza do reencontro que deve nos emular a seguir adiante, caminhando, vivendo nossa vida, fazendo o que tem que ser feito, tá bom? Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo e que me fez compreender que os desígnios do Pai são maiores para todos, porque Deus é Pai de todos. E às vezes a gente esquece disso no momento da dor, né? Há alguns anos, em uma década, nessa década que passa, eu tive um diagnóstico muito duro, considero muito duro. Foi de um tipo de câncer muito grave, com o qual algumas pessoas morrem, que foi um diagnóstico de um câncer de medula óssea, né? E eu fiz o tratamento que a gente tem na Terra, graças a Deus a gente tem, a ciência avança, somos favoráveis à ciência, graças a Deus, né? E para conseguir ficar curada, eu tinha que passar por um transplante. O transplante era muito doloroso, o processo é muito arriscado. Tanto que, antes de fazer o transplante, eu tive que assinar um documento chamado risco de morte. Significava que a chance de morrer no transplante era maior do que a de sair viva. Compreenderam? Quando eu assinei, porque eu acredito que a gente tem que fazer tudo o que é possível, né? Mas meus filhos tinham acabado, eu tenho 3 filhos, tinham acabado de entrar na adolescência. E aquilo para mim foi muito doloroso, porque eu vi diante de mim a possibilidade, assim, um limiar muito possível dos meus filhos ficarem órfãos de mãe na Terra. Eu já era palestrante, já era espírita desde que me entendo, passei a me compreender por gente, me tornei espírita, mas aquilo foi doloroso para mim, né? E veja o que aconteceu, como é o aprendizado. Preparando para o transplante, eu não podia ter contato com nenhuma pessoa, a não ser com meu esposo e meus filhos em casa, porque eu fiquei sem imunidade. Então, em casa, eu moro em casa. Ia para o fundo do quintal tomar sol, todos os dias, na caminhada para o transplante, alguns dias para o transplante, todo dia eu fazia uma oração. André Luiz nos ensina que a gente não deve fazer a nossa oração de petitório insistente. Significa que a gente fica toda hora, Deus, eu estou aqui. Ó, Deus, estou aqui. Deus, aí significa que não está acreditando no que você está falando. Deus é seu Pai. E os Espíritos ensinam que nenhuma oração verdadeira fica sem resposta, né? Que as orações, a depender da nossa força emocional,
da carga emocional que a gente coloca no nosso pedido de oração, na declaração de vida, as orações sobem muito. Inclusive, Bezerra fala que uma oração de uma mãe por um filho, ele usa uma expressão que é forte, mas pela psicografia do Divaldo, mas que denota para a gente claramente o que significa. Ele diz: uma oração de uma mãe por um filho arromba as portas do céu. Não importa se o filho é encarnado ou desencarnado, tá? E não importa como seu filho desencarnou, tá? Nesses dias difíceis, não importa. Ore pelo seu filho, peça por ele, peça socorro por ele, tá bom? Que a oração chega do outro lado da vida como pedido de socorro e toda oração é escutada, viu? E atendida de acordo com as possibilidades de todos os envolvidos. Mas toda oração é ouvida, nada se perde. O que a gente pode oferecer para os nossos amores, no plano físico ou desencarnado, é o amor do nosso coração na forma de oração e gratidão. Porque gratidão também é uma forma de amor, tá? Agradeça por essa pessoa, essa que partiu, que deixou saudade no seu coração, que você aparentemente perdeu quando ninguém se perde, porque ninguém evapora, todo mundo continua vivo. Mande sua gratidão por Deus ter permitido você conviver com essa pessoa, aprender com ela, estar com ela, pelas lembranças que vocês viveram. Busque aí na sua memória, no escaninho da sua memória, um momento feliz, e agradeça por esse momento, que vai chegar lá, não importa onde esteja, tá? O Espírito relata que em zonas mais trevosas, a oração vara como uma luz. Chega e socorre. Bem, eu ia para o sol, mas eu não estava ainda muito bem nessa época, né? Estava muito sensibilizada devido à situação e aprendendo a romper em fé, que é crescer segurando na mão de Deus. Se as águas do mar da vida estiverem muito turbulentas e ameaçando sufocar, segura na mão de Deus e vai. O importante é ir. Se tiver com medo, vai também. Vai, segue, não fica parado, não. E aí eu todo dia no sol e falava: Deus, engraçado, que é o meu coração, né, de mãe, né? Eu não orava por mim, porque eu sei que morrer é voltar para casa. Todo mundo aqui já sabe isso. Que linda, a gente aprendeu com os espíritos que morrer é voltar para casa. Tá, Cef? Você não é daqui. Você não é um ser da Terra, tá? Falando só para os encarnados, porque os desencarnados também são muitos nesse momento. Você investiu uma veste densa para vivenciar uma experiência aqui. Mas de onde você veio? Das estrelas. Você veio do país das estrelas, coisa linda. Da pátria dos espíritos. Está vivenciando uma experiência e vai voltar. Num tempo que não lhe pertence, mas que é curto, tá? Aproveite sua vida. Faça valer a pena cada dia. Os espíritos falam que cada momento importa. Tá bom? Faça valer a pena essa encarnação para você. Então não pedia por mim. Se eu morresse, morrer ia voltar para casa. Mas meus filhos, eles iam ficar? E isso estava me doendo muito. O que aconteceu? Todo dia eu chegava no sol e falava: Deus, se eu morrer, Senhor, cuide dos meus filhos. Ia para casa. Dia seguinte, eu tomar sol. Deus, Pai, tô tão preocupado, Senhor, com meus filhos. Se eu morrer, cuida deles, Senhor. Ia para casa. Terceiro dia. Deus, meu Pai, se eu morrer, entrego meus filhos aos teus pés. Cuida deles, Senhor. Todo dia, todo dia. E foi passando. 20 dias. Quando foi lá, na véspera do... Engraçado, né? Eu sou médium auditiva. Eu escuto os espíritos. Só que os espíritos não se manifestavam. O mentor, reconheço pela voz, não falava nada. Hoje eu entendo, uma década se completando, que ele me deixou no processo de aprendizado. Do meu crescimento de fé, do meu crescimento de preparação para a vida e para as dores que virão, para a morte, certamente chegará para mim ou para alguém que eu amo. Entendeu? Me deixou. Não falava absolutamente nada. Isso me chamou a atenção. Mas não, de véspera do transplante, eu fui fazer a mesma oração. E na hora que eu falei: Deus, meu Pai, lá no fundo da minha casa, sozinha, o mentor falou: filha, eu reconheci. E aí eu achei que ele fosse falar assim: Patrícia, você vai ficar bem, você vai se curar. Que bem que o diagnóstico dessa doença é uma coisa tão difícil na Terra, pessoal, que te acompanha o resto da vida. Os médicos falam que você entrou em remissão. Ele nunca usa a palavra cura, entendeu? Tá indo bem, segue em frente aí. Mas aí eu pergunto também: só eu ou todo mundo tá seguindo em frente? Todo mundo, né? Mas então, o mentor falou: Patrícia. Aí eu parei, ele falou: filha, eu ia dizer, né? Deus, meu pai, ia falar do meu menino, né? E aí ele falou: Patrícia, filha. E eu fiquei quietinha. E aí ele falou: teus filhos também são filhos de Deus. E aí eu nunca mais orei assim, em desespero. Porque aí eu me lembrei da passagem de Jesus, né? A vinda de Jesus à Terra é absolutamente revolucionária. Pessoal, é tão revolucionária que ele divide a nossa história em antes dele e depois dele. Dividiu a história da humanidade, né? Foi a primeira vez no seio da humanidade que alguém se dirigiu a Deus como pai. Até aquele momento, ninguém tinha entendido que Deus era pai. No seio do povo monoteísta que existia,
que era o povo hebreu, eles compreendiam Deus na sua unicidade, um único Deus, mas eles tinham medo, né? Tinham medo da ira de Deus, da punição de Deus. Até hoje tem gente que tem medo de Deus. Jesus chega trazendo-nos uma lei revolucionária, que é a lei de amor, e nos ensina que Deus é amor. Está em João, isso. E os discípulos ficam tão confusos com esse esclarecimento que perguntam para ele como seria isso. Ele fala: acaso, quando um filho seu pede um pão, você dá uma pedra? Ou se pede um peixe, você dá uma serpente? Se vós, que sois tão imperfeitos, agis dessa forma com vossos filhos, pensai em Deus, que é vosso Pai, que vos ama. Entenderam? Aí eu compreendi. Naquele momento a fala de Jesus, até então não tinha compreendido. Que tudo concorre, como os Espíritos ensinam, para que venha o melhor para todos. Para nossa superação e nosso crescimento. E, inclusive, o melhor, embora nos doa, será para alguém em algum momento desencarnar. Desencarnar. Em algum momento será voltar para casa. A gente não queria, né? Porque a gente quer todo mundo que sempre perto da gente. Mas a gente vai aprendendo no processo a amar melhor, a amar mais. Porque amar é libertar o outro. Ele cumpriu o desígnio de Deus para ele. E os vínculos que nos unem permanecerão ecoando na eternidade. Não se desfazem nunca. Nunca. Então, aquele ser que você ama e que voltou para casa, te espera também, aguardando o momento adequado do abraço. Prossiga fazendo a sua estada aqui na matéria valer a pena, para que esse encontro seja muito bonito. Muito bonito. Ninguém perde ninguém. Tá bom? A gente apenas sai do ângulo de visão da maioria das pessoas. É só isso. Mas Kardec nos ensina lá no Livro dos Espíritos, na passagem Perda das Pessoas Queridas, que se desdobra aqui no Evangelho em Perda das Pessoas Amadas, que uma forma muito tranquila de nos comunicarmos com quem a gente ama e que partiu é pelo fio invisível do pensamento. O seu pensamento reverbera no universo e alcança quem você ama onde a pessoa está. Veja lá a simbologia de André Luiz contando pra gente que ele via quem orava por ele por uma TV. Ali um momento específico de que ele via, quando ele via quem orava por ele. Mas as emanações de quem nos ama nos alcançam e chegam para nós na forma da vibração que estivemos emanando. É preciso que a gente pense também que tipo de vibração que a gente está mandando para quem a gente ama. Ivone do Amaral Pereira, médium incrível, conta-nos na obra Recordações da Mediunidade, um desdobramento sonambúlico que ela teve com Leon Tolstói. Leon Tolstói, grande autor internacional, premiadíssimo, desencarnado, fez uma reflexão muito bela sobre uma das obras que ele deixou na Terra, quando a protagonista se suicidava, ele se arrependeu, algo muito bonito isso, da gente chegar do outro lado e revisar a nossa encarnação e falar, eu quero melhorar isso, isso e isso. E aí ele faz com Ivone várias viagens de desdobramento, ela encarnada, ele como espírito, para que ela escrevesse outras histórias e emulasse as pessoas a outras escolhas na vida, refazendo aquele trechinho da caminhada dele, coisa mais bonita. Num dos desdobramentos dela, com ele, acompanhada dele, ele levou-a a uma reunião de jovens na Pátria dos Espíritos. Era um lugar, no plano espiritual, em que vários jovens desencarnados, em tenra idade, estavam ali reunidos, felizes, como se fosse uma mocidade, juntos, tocavam violão, cantavam, muito felizes, todos desencarnados, todos adolescentes. Mas uma menininha chamou a atenção da Ivone. E quando ela olhou, a menininha ficava o tempo todo com o cabelinho molhadinho, assim. Ela não conseguia se integrar em plena felicidade como os outros jovens. Todo tempo ela ficava com o cabelinho molhado. E ela ficou intrigada com aquilo. A menina saía, secava o cabelo, voltava, tentava sentar de novo, tentava se integrar com os jovens, mas aquele incômodo. E aí a Ivone perguntou para o Leon o que estava acontecendo com aquela garota, né? Que os outros estavam felizes, batendo palma, cantando, e ela estava ali naquele incômodo desconfortável, claramente desconfortada ali, né? Não acomodada ali, né? E ele falou, é porque o desespero da mãe dela na Terra, porque ela morreu, a alcança, assim. As lágrimas de desespero da mãe chegam e molham ela todinha. Então ela seca o cabelo toda hora porque chega para ela a vibração assim. A mãe na Terra xinga Deus, pergunta por que Deus não levou a filha da vizinha, que não era tão legal como a filha dela, pragueja, odeia, se desespera. Então essa inconformação absurda da mãe na Terra está reverberando nela, porque as duas se conectam. Porque os fios que nos unem são eternos. Tanto é que, aparentemente, quando a gente desencarna, não deveríamos mais olhar para nossos filhos como filhos, afinal de contas, somos todos espíritos. Não. Os espíritos nos contam
que filho continua sendo filho, mãe continua sendo mãe, pai continua sendo pai do outro lado da vida, porque a força dessa vinculação é muito grande. É muito grande. Nos dois planos da vida. Então, a mãe aqui em desespero, a menina era alcançada. Aí o Leão fala para Ivone, vamos lá, vamos acalmar a mãe enquanto ela dorme, ela vai se soltar do corpo, todo mundo se solta, vamos conversar com ela, vamos dar um conforto para ela, que ela vai melhorar. Não quer dizer que ela não vai sentir mais dor, nem que ela não vai chorar. Vai chorar, porque a dor dela é legítima. O Chico dizia que das dores que ele conheceu na Terra, a dor de uma mãe que perde um filho é a dor mais latente que ele tinha conhecido, né? Então, assim, não quer dizer que ela não ia sentir mais dor, ia. Mas ela ia compreender que acima da vontade dela, de ter o filho pertinho dela, existia um plano divino para todos. Afinal de contas, a menina morreram de morte natural. A menina adoeceram e morreram. Então, havia um plano para aquilo tudo, de soltura da menina naquele momento, para que ela fizesse outros aprendizados, outros estágios, e que não quer dizer que ela ia esquecer da mãe, nem que a mãe jamais esqueceria dela. Apenas elas iam estar vivenciando experiências separadas e amar é libertar. Pessoal, é muito difícil para a gente, porque a gente na Terra ama mal, né? A gente quer ali perto da gente, ama ali o companheiro, o namorado, ali agarrado, o filho aqui, a gente só ama esses. É muito difícil, né, a gente conseguir, mas é necessário a gente dilatar o amor do nosso coração, para enxergar que o filho de ninguém também pode ser meu amor, que aquele que está lá na rodoviária, dormindo lá debaixo da marquise no frio, se Deus quisesse, teria meu filho igual. E ele seria amado, aceito e acolhido, igual o que está lá em casa. Por que não? Por que eu vou esperar um dia que Deus mande aquele? Por que não hoje? Por que eu não chegar hoje, olho nos olhos dele, seguro na mão dele e pergunto qual é o sonho dele? Se eu posso ajudar de alguma forma, eu não posso fazer problema de ninguém, mas eu posso ajudar em algum momento. Tá bom? A gente não consegue resolver o problema da humanidade inteira, mas a gente consegue ajudar. E é assim que a gente faz a transformação da Terra, transformando-nos, aprendendo a amar melhor, a amar mais. Muitas vezes, veremos no apartamento daqueles que amamos, a vida nos convidando a aprender a amar melhor, a abrir a coragem do nosso coração para acolher, como dizia Divaldo, o filho de ninguém, o filho da outra, o filho que não tem mãe, o filho que não tem pai, que não conheceu família, aquele amor que anda só na terra, a terra está tão plena de pessoas solitárias, por que eu não posso levar amor para o outro, enquanto o meu amor faz uma caminhada diferente do outro lado da vida? Aprendamos. Chico Xavier nos conta uma história bonita que nos inspira a como vamos vamos lidar com a aparente perda do ser que amamos, né? A mãe houvera perdido o filho. História verdadeira, né? Como todas aquelas que a gente aprende da vivência franciscana de Xavier. O menino foi para a faculdade, a mãe estava lavando a louça, e o menino falou, mãe, tchau, a mãe nem virou, que estava lavando a louça, e o menino foi atropelado e o menino morreu. Essa é a história. Tá bom? A mãe não aguentava a lembrança do momento em que ela não tinha parado a lavação da louça para ela dar um abraço nele, dar um beijo nele. Primeira coisa, 2 aprendizados da cena. Se nos é possível, para o que você está fazendo para olhar no olho de quem está falando com você, abraça, ama, dá o seu minuto, tá? A vida está precisando muito que a gente pare um pouco para olhar nos olhos daquele que está na nossa frente nesse momento. Ah, mas tem alguém que eu amo e não fui capaz. Desencarnou sem que eu tivesse conseguido olhar, tive o tempo, não atendi a ligação, não importa. Deixa eu contar também um segredo para vocês. A gente não dá conta de tudo, a gente não deu conta de tudo na vida, a gente não conseguiu tudo, tá bom? Não foi só você que naquele dia não olhou, tá? Inúmeras pessoas na Terra passaram um dia que até hoje olham e falam, ah, naquele dia eu deveria ter ido, não fui. Não importa. A vida nos convida a renovar os nossos passos no transcurso das eras, não tem problema. Toda encarnação é um retorno ao ponto onde você parou, tá? Se você lembra de um momento em que um ser que você ama te requisitou e você não teve condições naquele dia, calma. Calma, vocês vão se reencontrar e vão ter chance de refazer nos anos que virão, nos séculos que virão, aquela caminhada. E ele vai te chamar muitas vezes de novo, porque a vida nos chama muitas vezes às lições que a gente considera que a gente não passou. Entendeu? Não é que Deus achou que você não deveria ter parado, que você não parou. Se o seu coração fala, naquele dia eu devia ter entendido aquela ligação, naquele dia eu deveria ter ido na direção daquela pessoa e eu não fui, não importa. Só espera, porque reencarnação é sinônimo de misericórdia de Deus para nós. Voltará. O momento vai voltar em outro instante da sua vida, para você parar, para você olhar nos olhos e você mostrar para você mesmo que você aprendeu. Tá bom. A mãe naquele dia não tinha conseguido, tá? E o menino foi embora, o menino morreu. Ela ficou tão desolada que ela foi atrás do Chico.
quem sabe receber uma psicografia? Quem sabe? Mas, na verdade, pessoal, muitos que conviviam com o Franciscano Xavier nos contam que as pessoas iam atrás do Chico, na verdade, era procurando amor, viu? Que estar pertinho do Chico era estar na lembrança um pouco perto de Jesus, que o Chico exercitava muito o amor puro. E Joana de Anjos nos fala que essa solidão que a gente sente na Terra hoje, que ela chamou de vidas vazias, na verdade, pessoal, é saudade de Jesus. Não saudade de Jesus na Terra, porque ele continua na Terra, mas nossa, com ele. Porque durante muitos caminhos e muitas vidas nos afastamos de Jesus, com questões absolutamente desimportantes, fúteis, que nos perderam, e a gente sente muita saudade de Jesus na nossa alma, né? Lá se foi a mãe atrás do Chico. Chegou lá naquela noite de psicografia consoladora, e por uma coincidência, naquele dia viu uma psicografia, houve uma psicografia do menino para ela, do filho, que foi autorizado a dar a psicografia. Kardec nos fala lá no Livro dos Espíritos que há uma possibilidade raríssima de você receber uma manifestação mediúnica de alguém que você ama. Mas você pode, quando você estiver solto no sono, receber notícias. Conecte-se. Se aquela pessoa não puder vir conversar com você, manda alguém. Alguém vem falar com você alguma coisa sobre aquela pessoa. Captura. E você sempre pode mandar o seu recado para essa pessoa. Tá bom? Por meio da sua vibração que sobe, que vai, que chega onde for. Pode ser uma zona cinzenta de sofrimento, pode ser alta esfera, onde a gente não chega, mas a nossa vibração chega. Para dizer, oi, sinto saudade, te amo, obrigado por você existir, por você estar aí, fazer parte da minha vida, segue fazendo parte da minha vida. Não deixa de agradecer ao seu ser amado, tá? Que partiu. Ele vai receber, ele vai escutar. Um dia você pergunta. Que um dia a gente vai se encontrar, você fala, se eu ouvir, ele vai te falar com certeza que sim. Se disser que não, pode me achar onde eu estiver, tá? Se estiver desencarnado, Patrícia, aquele dia você falou, e eu vou dizer a verdade. Então, a mãe recebeu a carta do menino, tá bom? Que alegria. Só que curioso, o menino dizia assim para ela, mãe, estou com o vovô, Fabiano, era o pai dela. E aí ela leu uma informação que a surpreendeu. Falou, mãe, mas eu queria lhe pedir um grande favor. Mãe querida, dê as minhas coisas. Dê as minhas coisas. O que aconteceu, pessoal? O menino havia morrido daquela forma que eu contei para vocês, né? Que ela estava cuidando da louça, ele foi-se embora, morreu, e ela ficou tão desesperada que ela transformou o quarto dele num mausoléu. Ninguém entrava, ninguém saía, ninguém varria, não podia nem desfazer a cama que ele tinha deixado como ele tinha deixado, ninguém mexia nas roupas, os cadernos da faculdade, tudo lá em cima. Ficou um negócio que ninguém entrava, entenderam? Porque ela não conseguia processar a partida inesperada para ela do filho. E ele fala, mãe, na nossa cidade eu conheço essa mãe, viu, pessoal? Ele falou, mãe, dá tudo, mãe. Na nossa cidade há tantos jovens da minha idade, faz frio no inverno aí. Dê o meu casaco, meu moletom, dê a roupa da universidade. Vai fazer tanto menino feliz, mãe. Dá para eles, aos cadernos. Um adolescente que não tem caderno, mãe, eu tinha tanto, dá tudo, mãe, por favor. Dê. E a mãe saiu de lá com a psicografia. Chegou em casa. Voltou para casa e se desfez de tudo. Deu os cadernos para os meninos que precisavam, foi atrás daqueles que ficavam lá na rodoviária com frio, deu o moletom. Algo curioso. Cada vez que o menino vestia uma roupa que tinha sido do filho, pegava um caderno que tinha sido do filho, ele enxergava o menino nele, falava, você também pode ser meu filho. Abraçava, amava, passou a chamar todos de filho. Começou a enxergar um amor que ela desconhecia, que se multiplicava. Porque o amor, pessoal, é aquele sentimento que não se restringe. Que quanto mais a gente dá, mais cresce em nós. A gente vai aprendendo a amar, até que um dia a gente vai amar a terra inteira. Como Jesus nos ama a todos, né? Esse foi o pedido dele para nós. O mandamento que ele deixa, o maior mandamento que ele deixa é que nos amemos, como ele nos tem amado. Olha que coisa linda. Jesus não fala assim, um novo mandamento vos deixo, que vos ameis como eu vos amo. Ele não usa o presente. Como professora de língua portuguesa, ela vem dar aula de português, ninguém merece. Mas só um pedacinho. Quando ele usa o verbo composto, ele está dizendo que o processo permanece. Olha que bonito. Quando Jesus fala assim, como eu vos ameis, como eu vos tenho amado significa que ele amou, ama e segue amando. Tá bom? Não foi um momento no tempo que Jesus nos amou, ele segue nos amando, é seu maior amigo. Coisa linda, né? E aí ela cresceu em amor. E chegou aquilo de maneira linda. Foi se desfazendo de tudo, dando, cada vez que me dava, aquele buraco que ela estava sentindo no coração dela, foi ficando quentinho, quentinho, uma coisa boa. Quer dizer que ela esqueceu do filho? Nunca. Quer dizer que algum menino que usou o moletom do menino ocupou o coração dela? Jamais. O lugar do filho estava lá.
Mas outros amores foram chegando, coisa bonita. Um depois ela voltou no Chico. Isso, já era outra, a mesma. Mas voltou. Curioso, o menino mandou outra carta. Falou, mãe, que bonito. O nome dessa mãe é Célia, eu a conheço. Ele diz assim, mãe, queria agradecer por todos os presentes que você me mandou, aqui onde estou. Quando ela leu a primeira frase, ela não entendeu. Aí ele falou, explico. E que bonitinho, que eu explico era a característica dele. Quando ele falava alguma coisa, ele dizia, mãe, explico. E ele voltou, explico. É que cada vez que você dava uma coisa minha para alguém, a vibração de gratidão daquela pessoa que muito precisava batia em você, reverberava e chegava em mim. E eu era inundado de luz. Se alguém falava, sua mãe te mandando presente de novo. Cada vez que você dava uma roupa que tinha sido minha para um menino que andava sem roupa no frio. E esse menino agradecia você com a energia boa que chegava em você, a energia batia em você, mãe, subia. E aqui onde estou, chegava, eu estava na aula, estava andando, estava com os amigos, chegava uma onda de luz que me inundava, e todo mundo falava, sua mãe te mandando outro presente. Obrigada, mãe, por todos os presentes que você me mandou nesse ano, todos, nenhum passou sem que eu percebesse. Mas queria, mãezinha do meu coração, meu amor, me pedir ainda uma coisa. Mãe, dá também o travesseiro. E aí ela riu, porque ela havia se desfeito de todo o quarto, mas o travesseirinho dele, que ele dormia, ela achava que tinha o cheirinho dele ainda. E aí ela ficava agarrada no travesseiro, não teve coragem de dar. E aí ele falou, mãe, há adolescentes que dormem na laje fria da rodoviária. Dá também o travesseiro, mãe. Ela voltou para casa, num esforço enorme. Pegou o travesseirinho, procurou o primeiro jovem que ela encontrou numa madrugada fria, entregou. Mas antes de entregar, ela falou, filho, era o último pertence físico que eu tinha, seu, na Terra. A partir de agora, meu filho, o nosso vínculo é espiritual para a eternidade. É o meu coração conectado com o seu. E não vai se desconectar. Nunca mais. A mãe nunca mais sentiu aquele desespero que ela sentiu. Onde ela está, ela sentia. Meu filho está feliz hoje. Sentiu uma conexão, sem puxar o menino para baixo, sem ficar chamando o menino que ele tem o que fazer lá onde ele está. Mas sentindo-se amada, sentindo-se mãe, e sabendo que o encontro vai se dar num tempo que não é dela, num tempo que é de Deus. Porque o Chico nos fala que tudo que é seu, então esse reencontro aí que lhe pertence, é seu, tá? O Chico diz assim, tudo que é seu virá para você num concurso perfeito de tempo e espaço. Aquilo que é seu, que você merece receber, que você aguarda, virá no momento propício, quando for da vontade de Deus. Até lá, trabalhemos, entreguemos, confiemos e aprendamos a amar. O amor, pessoal, aqui na Terra, onde estamos, atrasada, a Terra é linda, né? Emmanuel nos fala que Deus nos concedeu o paraíso. O paraíso é aqui mesmo, tá? Emmanuel fala assim, nos concedeu o paraíso, com fontes e flores para o nosso aprendizado. A escola é linda, mas nós aqui ainda não somos, né? Aqui, nesse lugar onde nós estamos, o amor para a gente é uma escolha, tá? A não ser um ou outro enviado de Jesus, nós não reencarnamos amando todo mundo, amando a humanidade. A gente não reencarna amando. A gente reencarna para aprender a amar. E esse é o nosso objetivo, tá? Quando a gente fala assim, a gente aprende, a gente reencarna para evoluir, você pode traduzir assim, a aprender a amar. Porque a gente precisa aplicar o amor, inclusive, no nosso aprendizado intelectivo e científico. Porque a ciência sem amor, ela causa muitos estragos na Terra e fora dela. Então, inclusive, a gente tem duas áreas para evoluir. Uma que é a da sabedoria, mas a sabedoria é a instrução de vida, o amor. E a outra é o amor, o próprio amor. Então, quando a gente fala na casa espírita, a gente precisa de desenvolvimento moral, a gente está falando aqui da moral do Cristo, não é de outro, né? Moral de Kant, moral de Hans Kelsen. Existem vários estudos de moral na Terra. Mas quando a gente falar na casa espírita, precisamos de desenvolvimento moral, a gente está falando da moral do Cristo. Aí você lembra de Jesus que deixou um mandamento só, tá? O resto é complicação nossa. Ele falou amar a Deus, que é seu pai, e o próximo, como a ti mesmo. Entenderam? Então, nossa necessidade aqui é de aprender a amar. Cresçamos em amor. E nesse processo, ame-se também, tá? Acolha a sua dor, ela é legítima, tá? Acolha o seu choro, é legítimo, mas não fique cristalizado nele, tá? Faça com que a sua dor se torne um impulso para o avanço. Leon Denis nos ensina de maneira linda, Leon Denis, filósofo do Espiritismo, que a dor compõe para a gente um acróstico. Você sabe o que é um acróstico?
Acróstico é um poema cujas primeiras letrinhas aqui, em cada verso, faz uma palavra assim, na vertical. Sabe? A primeira letra aqui, quando você lê, tem uma palavra. E cada letrinha abre um verso. Isso é um acróstico. A minha professora de português da aula, acabou. Mas o Leon Denis diz dor. A dor tem o D, né, pessoal? Dor. D-O-R. O D. O Leon Denis ensina que dor significa também direção. Se a gente estiver seguindo uma direção errada na vida, caminhando por caminhos que não são para nós, desejando coisas que não são para nós, atravessando a vida dos outros, tirando do outro que é do outro, que não é seu, se estiver fazendo escolhas muito equivocadas, a direção errada na vida, virá a dor, para nos trazer de volta para o caminho que lhe pertence. A dor tem o O, né? É o O de organização. Se os nossos sentimentos estão desorganizados, se eu estou amando coisas e usando pessoas para obter coisas, olha o tamanho da desorganização no meu coração. Se eu estou confundindo, achando que eu sou o ter, em detrimento do ser, se eu sou o que eu tenho e não o que eu sou, olha o tamanho da desorganização do meu coração, virar dor. Olha o O de dor, me trazendo de volta para o caminho. E a dor tem o R, de reeducação. Se os meus sentimentos estão deseducados, se eu estou praguejando contra a vida, praguejando contra Deus, porque eu não entendo, eu xingo, o meu sentimento está muito, muito deseducado. Olha a reeducação na dor, me trazendo de volta para o caminho, tá bom? Momento de dor pode ser também, se a gente aceitar a dor como lição, um momento de transformação para todos nós. E essa dor aí doída, que está batendo forte, não está batendo só na sua casa, não está batendo só em você, tá? Nesse momento de transição planetária, todo mundo está sentindo muito forte o peso da dor, nos convidando a transformarmos. Mas se conseguirmos enxergar na dor um ponto de mutação para o ser humano que ainda não somos, mas que já temos, meu Deus do céu, condição de ser 2000 anos da vida de Jesus, essa dor não vem mais, porque a dor é só sinônimo de aprendizado. Tá bom? Virão outros desafios de outra forma. Aprendamos a, em convivendo com a dor, sermos seres humanos melhores. É isso que Emmanuel nos fala quando ele fala, olha a rosa, quando triturada, as perde perfume. É a escola da natureza nos ensinando a sermos seres humanos melhores. A sermos os homens novos e as mulheres novas, que já temos condição de ser, deixando o homem velho, aquele vicioso, aquele deseducado, para trás. É tempo. Quero encerrar nossas reflexões de hoje contando para vocês uma lenda cristã que fala da despedida, para a gente pensar que quando a morte bater lá em casa, pode ser na sua despedida, na despedida de alguém que você ama, de um amigo, de um afeto querido, lembra dessa história e pensa que Deus tem um projeto para todos. Conta-nos a lenda que o casal tinha 2 filhos, jovenzinhos ainda, e o pai era caixeiro viajante. E fora o pai em empreitada de trabalho pelo mundo, vender, a mãe ficou na casa com os 2 jovens. No afastamento, isso foi há muito tempo, uma época que não tinha comunicação tecnológica, as informações demoravam muito tempo para chegar. No afastamento do pai, a mãe com os 2 adolescentes em casa, os meninos morreram. Um pegou uma doença, passou para o outro, os 2 vieram a falecer, quase que ao mesmo tempo. E a mãe, mulher forte, ficou na expectativa do retorno do esposo. Ele ia, como eu falei, era caixeiro viajante, ele ia vender as coisas dele no mundo e ele ia voltar em algumas semanas, alguns meses. Era assim que acontecia naquela época, né? Acontecia assim mesmo com as famílias. Quando ele retornou, voltou à casa, achou muito curioso que a esposa foi abraçá-lo, mas os meninos não. E não era assim que acontecia. Sempre quando ele chegava, a esposa vinha recebê-lo, os meninos também o abraçavam com muito afeto, e os meninos não vieram. Aí ele perguntou para a esposa, após o abraço caloroso dela, onde é que estavam os meninos. E aí ela falou para ele, eu vou lhe falar onde estão as crianças. Mas antes eu quero te falar uma coisa que aconteceu na sua ausência, para a qual eu preciso muito de orientação. E aí ele falou, pode falar. Ela falou, sabe o ourives da cidade? O ourives, pessoal, é aquele que faz joias, né? Eles eram uma família muito simples. Ela era uma senhora do lar e ele um caixeiro viajante. Com muita luta criava aqueles meninos. Eles não tinham jamais condições de ter uma joia, não fosse a aliança que eles tinham das núpcias deles. E aí ela falou, sabe o ourives da cidade? Falou, sei. Então, ele veio aqui quando você não estava. Ele queria lhe convidar para fazer um negócio, já que você é caixeiro viajante. Aí ele falou, ah, tá.
Falou, só que tem uma coisa que aconteceu na presença dele aqui. E aí o esposo dela falou, o que aconteceu? Aí ele falou, ele esqueceu 2 joias aqui. E o esposo ficou olhando para ela. E ele falou, e ele perguntou a ela, e então, querida? Aí ela falou, então, dada a nossa situação financeira de penúria, de dificuldades constantes, eu fiquei com muita dúvida se eu deveria devolver as joias. E aí ele, na hora, um homem profundamente honesto, ela também era, e falou, não, querida, as joias não nos pertencem. Precisamos devolver imediatamente, assim que requisitadas. Ela falou, então, Deus requisitou as 2 joias que ele emprestou a nós dois por um tempo. Aí, nesse instante, ele abraçou a esposa, chorou muito, que o choro é legítimo, mas ele entendeu a frase de um filósofo que não passa, pessoal. Jibrail Khalil Gibran, lá na obra, o profeta diz assim, teus filhos não são teus filhos. Vêm por ti, mas não lhes pertence. Vós sois o arco, eles a flecha. Quanto mais verga o arco, mais distante vai a flecha. Mas a flecha não pertence ao arqueiro. Pertence ao seu próprio destino, à ânsia da vida por si mesmo. Nesse momento ele entendeu que os filhos vieram para uma experiência, um aprendizado de amor, mas que Deus os convocara de volta à casa paterna. Viemos das estrelas, nós também. Estamos aqui numa experiência e vamos voltar para casa quando Deus nos convidar. Que Jesus, que amava tanto os discípulos, mas nem eles o seguraram diante dos desígnios do Pai. Amava muito a sua mãe, mas nem ela a segurou de seguir o desígnio do Pai. Nos ensine a aceitar a vontade de Deus acima de tudo, a falar com quanto nos doa. Jesus chora no Getsemane. E ele chora pela dor que viria, pessoal? Chora pela dor da humanidade. Um espírito daquele tamanho, que a gente não tem condições daquele tal tamanho, não choraria por uma dor física jamais. Mas chora pela dor que viria para nós nos séculos, dos séculos, que se abriram à frente dele. Né? Jesus, que nos amou tanto, mas mesmo assim falou, Pai, seja feita tua vontade, não a minha, nos ensina também nos momentos de dor, de luto, de despedida, de partida dos seres que amamos, a chorar no Getsemane de nossa alma e também falar, Pai, seja sempre feito em minha vida, na vida dos que eu amo e daqueles que eu quero aprender a amar, a tua vontade e não a minha. Que a tua vontade sempre será o melhor para todos, com quantas vezes não a compreendamos. Jesus nos abençoe, nos guarde. Obrigada, pessoal. Aproveitando a presença da Patrícia e desejando que o ano que vem possamos tê-la mais vezes aqui conosco, agradecendo a Deus, pedimos que ela faça a prece de encerramento, em nome de todos nós. Então vamos orar, amigos. Trazendo a nossa tela mental, a figura meiga do nosso Jesus, Nazareno, nosso Rabi da Galileia, nosso eterno amigo. Conversemos com ele, no profundo de nossa alma, assim dizendo, nesta noite, amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses instantes de reflexão em bases evangélicas. Senhor, felizes estamos, porque 2000 anos se passaram, Senhor, da tua descida gloriosa à terra sofrida, e agora, Mestre, somos quais crianças a repetirem, Senhor, eu entendi. Começamos a entender, Mestre, a tua mensagem de luz, de amor e de paz que não passa. Apesar, Senhor, do nada que trazemos, considera, Jesus, agora a nossa boa vontade de acertar, de seguir em frente e de fazer de outra maneira. E mantém-nos, Senhor, de pé,
apesar dos nossos joelhos desconjuntados. Sustenta-nos, Senhor, nesses dias trevosos e difíceis da terra, porque sabemos que contigo conseguiremos, sempre avançaremos. Abençoa-nos, Senhor, com tua paz, com teu amor e com tua luz. Hoje, aqui e agora, mas também amanhã, Senhor, e sempre. Amém. Gratidão pela presença da Patrícia Saraiva, por esses momentos que ficarão gravados em nosso coração.